Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bailarinas lindas do meu coração. Me mandem um hashtag bailarina adulta de verdade para eu saber que vocês estão me vendo e me ouvindo aí. Bom dia, bora lá, bora lá. Olha só, sejam todas muito bem-vindas para o nosso podcast aqui, nosso aquecimento para a Semana da Bailarina Adulta de Verdade. Tá chegando, tá chegando, tá chegando. Começa segunda-feira. Segunda-feira começa a Semana da Bailarina Adulta de Verdade, onde eu vou mostrar para você como é possível você dançar balé com confiança, com graciosidade em menos de 3 meses, mesmo que você esteja começando do zero agora, depois de adulta. Sim, nesse evento eu vou mostrar para você como é que você deve fazer para realmente estudar balé, ensinar balé para o seu corpo, para que o seu corpo entenda essa linguagem de uma maneira permanente, que faça com que você dance com confiança. E aí, para que você chegue lá no nosso evento realmente preparada para tudo que eu vou te ensinar ali, a gente está fazendo essas aulas, esses podcasts aqui. Então, ó, semana passada a gente teve aula manhã e tarde, de segunda a sexta. Essa semana também, sim, todo dia de manhã, segunda a sexta, eu vou estar aqui com vocês. E às 18 horas também, onde eu vou estar sempre abordando ali algum conteúdo importante para as bailarinas adultas de plantão. De manhã a gente está fazendo esses podcasts que você consegue ouvir enquanto está indo para o trabalho, enquanto está lavando louça, enquanto está tomando um banho. E esses podcasts aqui você também consegue ouvir lá no Spotify. Coloca lá no Spotify Balé Online Mari, que você vai achar o nosso canal. Lá tem vários conteúdos para você, bailarina adulta. E à noite, às 18 horas, aí já são aulas mais práticas para você testar mesmo movimentos aí na sua casa, tá bom? Esse evento, a Semana da Bailarina Adulta de Verdade, é um evento que é para quem já faz balé e está querendo melhorar o seu desempenho. Então, eu vou ensinar para você ali alguns fundamentos de como você pode estudar balé além das suas aulas presenciais, para que você tenha um desempenho melhor. E para quem nunca fez balé, para quem ou para quem já fez e está querendo voltar, sim? Então, esse evento é para todas as mulheres apaixonadas por balé. Todas vocês vão conseguir aprender o que eu tenho para ensinar no evento. Dito tudo isso, hoje é dia da gente conversar sobre um assunto que incomoda algumas bailarinas, sabe? Nome de passos. Vamos falar de nome de passos? A gente vai falar sobre nome de passos hoje. Eu vou olhar para baixo várias vezes para não esquecer de falar nada aqui para vocês. Mas vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou a Mari, eu sou fisioterapeuta e eu sou professora de balé especialista em adulto. Eu desenvolvi um método para ensinar mulheres adultas a aprenderem balé mais rápido, sim? E eu vou falar bastante sobre esse método durante a Semana da Bailarina Adulta de Verdade, para você entender os fundamentos e aplicar aí na sua casa, tá? Nesse podcast, a gente vai falar sobre como decorar o nome dos passos. Meu Deus, qual é a lógica por trás do nome dos passos para que eu possa decorar? A gente vai conversar um pouquinho sobre essa lógica, a lógica de como decorar, tá bom? É sobre isso que a gente vai falar hoje. E aí, eu já começo aqui perguntando para vocês: quem aí tem dificuldade para decorar nome? Fala, cara, parece que é um monte de nome estranho. Eu falo, meu Deus, não sei fazer, não sei o que é, não sei que gosto tem. Quem aí coloca eu nos comentários para eu saber? Mas olha só, é muito engraçado, né? Quando a gente dá aula, eu dou aula já há muitos anos, né? Então, do mesmo jeito que eu falo bom dia, café, xícara, água, e vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Bom dia, café, xícara, água, eu falo Tandi, GT, Grambatimã, Socheval. Para mim é muito normal. E para sua professora também. E aí a gente chega lá na aula de balé presencial ou mesmo online e começa a escutar esse monte de nome e aí a gente entra em desespero, principalmente quem está começando balé. Aí bate aquele desespero, fala: "Meu Deus do céu, eu não entendi nada do que ela falou", né? Aí a gente vem para a internet. Aí a gente vem na internet, coloca lá como fazer, como é que ela falou mesmo? Tandi, aí eu escrevo T-A-N-D-I, né? Porque a gente não sabe nem escrever, né? Aí vira uma salada. Não vira uma salada? Então, ó, hoje nós vamos entender um pouquinho melhor sobre isso. Vamos lá? Então, vamos lá.
Tem bastante gente que acaba se confundindo ali nos nomes e tá tudo bem, tá? Bom, primeira coisa, decorar os nomes é realmente importante? Sim, será que realmente é importante? E é importante para quê? Vamos pensar? Se eu sou uma professora, é importante eu saber o nome dos passos para eu poder ensinar certo para os meus alunos. Ok. Agora, se eu sou uma aluna, uma bailarina, é importante eu saber o nome dos passos para quando minha professora me pedir um determinado passo, eu saber do que ela está falando. Ok? Óbvio. Mas saber o nome dos passos me faz dançar melhor? Saber o nome dos passos me faz dançar com mais confiança? Será? Não sei. O que você acha? Sim ou não? Qual é o ponto? O que é que me faz dançar com confiança? É eu saber fazer o passo. Sim? Se eu sei exatamente o passo a passo para executar um tandi, eu vou fazer o tandi bem. Mesmo que eu não abra minha boca para falar o nome do passo. Faz sentido? Então, só cuidado que é importante a gente, como bailarina, saber o nome dos passos? Sim, é importante, mas isso não muda a sua vida. Como bailarina, isso não muda a sua vida. E eu vejo muitas bailarinas adultas fissuradas nesse negócio de nome de passo. E aí fica lá, meu Deus, não, eu preciso decorar o nome do passo, eu preciso decorar o nome do passo, eu preciso saber. E aí, ao invés de estar ali estudando, né, como fazer o movimento, não tá lá tentando decorar o raio do nome do passo. Então, cuidado, tá? É importante a gente saber, sim, o nome dos passos que existem no balé, os passos que a gente faz, para que a nossa comunicação com o professor fique mais fácil, mas isso não muda a forma como você dança. Se eu tiver que escolher entre estudar, me dedicar tempo para decorar o nome dos passos, ou dedicar tempo para aprender o passo, se você é bailarina, dedique tempo para aprender o passo. Show de bola? Faz sentido? Coloca aí um faz sentido para mim, para eu saber que fez sentido para você. Mas vamos lá. Saber o nome do passo pode ajudar a gente nessa comunicação com o meu professor, com a minha professora, e pode me ajudar também em decorar a sequência, né? Porque eu posso falar, Tandi Devan, como que eu falei outro dia? Tandi Devan, plié, petit développé. Então, o próprio nome já me diz o que fazer, ok? Mas eu tenho outras maneiras de decorar a sequência sem necessariamente saber o nome dos passos. Sim? E aí, qualquer coisa, corre lá, depois assiste a aula que eu fiz sobre como decorar sequência, que lá eu falei tudo. Sim? Falei tudo. Mas vamos lá. Ok, então decorar o nome dos passos é algo importante, mas secundário, né? Não é o primeiro grau, o primeiro top importante. E para um iniciante, para uma pessoa que está começando no balé, que tem menos de um ano ali de balé. Sim, menos de um ano é considerado ali iniciante adulto, certo? Para esse iniciante, será que é muito importante ele saber o nome dos passos? Primeiro ponto, quando o aluno é muito iniciante, a gente não costuma passar sequências muito grandes. A gente passa sequências mais curtas, né? Então, nessa questão de decorar a sequência, não vai ter tanta interferência. Quando o aluno é iniciante, a gente, como professor, a gente entende que ele não sabe o nome dos passos ainda. E eu não fico falando, vamos lá, faz um tandi, agora um plié, agora faz um glissade, sentada com a bunda na cadeira falando. Não, quando eu dou aula para iniciante, eu tenho que mostrar. Então, bailarina linda do meu coração, se tu é iniciante, respira, acalme-te, oxe, tá tudo bem, se concentre em aprender o passo. Sua professora sabe que você é iniciante e que você não sabe o nome dos passos e que você vai aprender aos poucos.
É que nem quando a gente começa a dirigir. Sim? Você lembra, ó, volta lá no tempo. Quando você começou a dirigir, aí você chegou lá na autoescola, fez lá as aulas teóricas, né, para saber ler as placas, né, o que significa as placas e tal. Depois você foi para a aula prática, né? Entrou para o campo de batalha ali. Sentou no carrinho, segurou no volante, o professor da autoescola do lado falou para você, liga a chave. Aí você olhou, ligou a chave. Aí ele falou, engata a primeira. Aí você olhou e falou, ok, engatou a primeira. Começou a andar. Começou a andar, ele fala para você, vire na rua João Sebastião da Cruz Souza. Ele falou isso para você? Não. Ele fala, vire à direita, vire à esquerda. O que eu tô querendo dizer? Quando a gente começa a aprender balé, é isso. Os pés se colocam assim. Agora cresce as costas, segura na barra. Agora a gente vai fazer lá, ó, um movimento aqui na frente. Esse movimento se chama tandi. Aos poucos, de tanto a professora repetir, você vai aprendendo o nome dos passos. Lá, quando você começou a aprender a dirigir, você não saiu decorando o nome das ruas. Então na hora que eu chegar lá na autoescola, eu vou ligar o carro, vou engatar a primeira. Na hora que ele falar que é para virar para a direita, é na rua Antônio da Cruz, sei lá o quê. Depois a gente vai virar na rua João, não sei o que lá, não sei o que tem. Depois a gente vai virar na rua Antônio Blanco, sei lá o quê. Não. Não é? Aos poucos, de tanto passar naquelas ruas, você foi decorando o nome de algumas ruas. Decorar o nome dos passos é a mesma coisa, bailarina. Você não precisa gastar horas em cima de um dicionário de passos, lendo lá os nomes e tentando entender o que é uma coisa e o que é outra. Não, aos poucos, isso vai ficar claro na sua cabeça. De tanto você escutar a sua professora falando, aos poucos você vai decorar, ok? Como que isso funciona, né? Como que é possível a gente decorar o nome dos passos? Primeira maneira é a repetição. Quanto mais a minha professora repete e mostra, porque assim, quando a professora ensina o movimento, né? Quando eu ensino o movimento para um aluno, eu vou lá e eu ensino, ó, esse aqui é o tandi. Então, eu mostro o tandi e falo que é tandi. Eu pronuncio. Esse é o tandi. No tandi, a gente precisa levar a perna à frente, a gente vai fazer um tandi devant. Então, quando é devant, é frente. Eu posso ter um tandi devant, eu posso ter um tandi à la second, eu posso ter um tandi derrière. A gente vai fazer nessa sequência um tandi devant saindo de primeira. E aí, para esse tandi acontecer, a gente precisa pensar no calcanhar para frente, patela puxando para cima, e aí eu passo pela meia ponta alta, estico a pontinha dos dedos, volto puxando o dedinho do pé para trás, passando pela meia ponta alta, rotacionando a perna até encaixar a primeira posição novamente. Então, essa é a maneira como eu explico dentro do meu método. Por quê? O meu método, ele busca a consciência do meu aluno. Então, a minha bailarina, ela precisa perceber o corpo dela quando ela executa os movimentos. Então, na hora que ela vai fazer um tandi, ela tem, ao invés dela pensar, levar a perna lá na frente, fecha, esfregando o pé no chão, ela tem que pensar calcanhar para frente. Porque quando ela pensa calcanhar para frente, ela aciona músculos que faz a gente girar a perna anterior. Então, quando eu penso calcanhar para frente, automaticamente eu me coloco anterior durante o meu tandi devant, que é o tandi à frente. Então, o que é mais importante para mim, Mari, que a minha aluna faça? Que ela se concentre no calcanhar para frente. Se ela errar o nome do tandi, para mim não faz diferença. Eu quero que ela se concentre no que realmente vai fazer ela dançar bem. E aí, de tanto eu repetir tandi, 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 de tanto o seu professor repetir tandi, 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 chega uma hora que você aprende o que é tandi. Chega uma hora que você aprende o que é plié. Mas
sempre vai ter um passo que você não conhece. Sim, sempre vai ter algum. E às vezes a gente cria a ilusão de que a gente tem que conseguir decorar todos os nomes dos passos. Não, calma. Calma. Vai aprendendo e decorando os nomes conforme eles forem surgindo na sua aula. E aí, aos poucos. Quando a gente começa no balé, muitas pessoas já começam pela aula presencial. E aí, lá na aula presencial, você vai entrar numa turma que já está em andamento. Essa turma que já está em andamento, ela já está fazendo todos os passos ali daquela aula. Aí você se sente perdida porque você não sabe o nome, porque você não conhece os movimentos, não sabe fazer, e aí vira uma meleca, né? Então, o que você pode fazer nesse caso? Você pode estudar os passos em casa, não o dicionário de nomes. Mas, vamos lá. Ai, a professora falou um nome lá, que ela mostrou lá um passo que fazia, era Grand Plié. Grand Plié. Deixa eu ver se no canal da Mari tem algum vídeo que ensina Grand Plié. Aí vai lá pro canal, vai aprender Grand Plié. Aí você vai se concentrar em entender como faz o movimento. Isso muda a sua dança. E aos poucos você vai estar decorando o nome dos passos. Sim? Então, só cuidado. Lembra que para decorar desta forma, eu levo tempo. E tá tudo bem. Mas você vai estar focando no que realmente é importante para você como bailarina, que é aprender o movimento. Show? Ok. Mas vamos lá. Qual que é a lógica por trás dessa questão de decorar o nome dos passos? Primeira coisa, quando você se prende em aprender o passo, então, cheguei lá na aula, professor deu tandi, deu plié, os nomes da passo da barra, até já tô mais tranquila, Mari, mas para mim é difícil quando ela fala changeman. Eu falo, change o quê? Charge o quê? Chan o quê? Né? Aí dá os tchutchu. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Primeiro, aprenda a fazer. Então um pé tá na frente, o outro tá atrás, então eu pulo, e aí eu troco no ar e desço, e caio, né? E desço. Ok? Aprendeu a fazer. De tanto que aí você aprende a fazer, de tanto que você vai ouvir esse passo novamente, porque a sua professora vai te dar mais vezes. Você vai acabar decorando naturalmente. Mas tem uma maneira de intensificar isso, que é pegar seu caderninho do balé. Todo mundo aí tem caderninho do balé? Fala para mim. Vocês têm caderninho do balé? Hashtag eu tenho. Sim, fala para mim. Porque o caderninho do balé é uma das coisas mais importantes que a gente precisa ter na nossa bolsa. Sim? Lá eu vou anotar. Hoje eu aprendi changeman. Escreve como você escuta, tá? Escreve como você fala, changeman. E aí você vai para a internet e coloca passo de balé changeman. Na hora que você colocar esse nome, do jeito que você escreveu, que provavelmente vai estar errado, o próprio Google ele vai te dar uma sugestão. E aí ele vai colocar lá, changeman balé. E aí você vai ver como escreve. Aí você clica, assiste vídeos, vai para o canal da Mari no YouTube, coloca lá Mari Balé Online, changeman, você já vai saber como escreve. Aí eu começo a estudar mais sobre esse passo, mas não só decorar o nome. Faz sentido isso para vocês? Coloquem aí para mim se isso faz sentido. Porque senão a gente começa a focar em coisas que não vão mudar a nossa dança. Tá bom? Mas beleza. Mari, beleza. Não vou ficar perdendo tanto tempo com isso, mas eu queria mesmo decorar mesmo. Eu queria decorar o nome dos passos. Não é assim? Tá tudo bem. Vamos lá. Primeira dica para você decorar o nome dos passos. Comece decorando os passos de base. O que são passos de base? Você vai ouvir falar bastante sobre passos de base na Semana da Bailarina Adulta de Verdade. No meu método, eu divido os passos do balé em passos de base e passos complexos. Sim? Em outros métodos, né, métodos tradicionais ali, eles não necessariamente dividem assim. Eles dividem como se fossem famílias de passo. Então, por exemplo, tem a família
Batimãs. Aí tem o Batimã Tandi, Batimã GT, e por aí vai. Só que aí, imagina, eu tenho que decorar o Tandi que eu estava falando até agora, o nome correto dele é Batimã Tandi. Aí eu tenho que decorar esse nomão, o Tandi é o apelido. Só que lá na sua sala de aula, provavelmente a sua professora vai falar Tandi. Dificilmente ela vai falar Batman Tandi. Sim? Mas beleza. Aqui, o que a gente faz aqui dentro do meu método? Eu, primeiro, ensino para os meus alunos os passos de base, que são os passos, e é por isso que eu divido em passos de base e passos complexos. Os passos de base são os passos puros do balé. Esses passos puros constroem os passos complexos. O que eu quero dizer? Imagina aí vamos ver, Tandi. Sim? Tandi, no meu método, ele é um passo de base. Sim? Tá. Imagina o coupé. Coupé? Coupé é um passo de base. Ok? Ok. Imagina um petit développé. Um petit développé, quando eu faço, lambe a perna e desenvolve. E aí, petit développé, ele já é um passo complexo. Como assim, Mari? Complexo porque eu tenho um coupé, sim, e aí eu desenvolvo a perna finalizando num tandi. Então, se eu sei fazer tandi e se eu sei fazer coupé, fica mais fácil para mim aprender a fazer o petit développé. Faz sentido? Então, não começa decorando os passos, o nome dos passos que a professora dá, que o professor dá no centro da sua aula. Provavelmente vão ser passos complexos. Comece decorando os primeiros passos da barra. Quais são os primeiros passos? Tandi, coupé, passé, plié. Sim, tudo isso dentro do meu método é passo de base. E esses passos, quando bem desenvolvidos, dão condições da gente construir os passos complexos, como uma pirueta, por exemplo. Lá na semana da abertura zerada, é louca. Lá na semana da bailarina adulta, de verdade, eu vou mostrar isso para vocês na prática. Na prática, tá bom? Mas, o que eu quero dizer aqui, começa decorando os passos mais simples. Tandi, plié. Mari, GT, GT. E esses passos mais simples. Depois, eu começo a ir para os passos de trabalho. O que são passos de trabalho? São passos que já não são tão de base, porque eles são mais puxados para passos complexos, só que são passos que a gente usa para trabalhar o corpo da bailarina. Por exemplo, o rondejant. Rondejant é um que a gente desenha, né? Uma semibola, um semicírculo no chão ou no ar. O rondejant é um passo que aqui dentro eu considero ele como um passo de trabalho. Então, a gente faz tandi, aí a gente vai arrastando a perna até a lateral, né? Arrastando a perna até lá atrás, e aí eu fecho, ou passo, ou faço isso no ar. Então, aí você começa a decorar esses nomes. Rondejant ainda tá na barra, tá? Você ainda tá na barra. Rondejant, développé, fondue. Depois que eu decorei esses nomes, aí eu vou para os passos complexos. Aí eu vou entender o que é um pas de chat, o que é um pas de cheval, o que é um grand jeté en tournant. Sim? Mas, quando você faz dessa forma, você vai associando a sua evolução de aprendizado dentro da sala de aula com os nomes que você está aprendendo. Senão eu pego lá um dicionário, fico lá no dicionário não vai virar nada. Nada. Ok? Então fica aí essa dica para você. E aí, uma coisa muito importante, bailarina precisa dançar bem, precisa dançar com confiança, com graciosidade.
Concentre o seu tempo em se dedicar a isso. É isso que vai fazer diferença. Bailarina não abre a boca para falar, né? A gente não tá lá na aula falando. Eu posso, se eu sei o nome do passo, posso falar, professora, o assemblée é no 7 ou é no 8? Se eu não sei, professora, aquele passo que faz assim, que junta as duas pernas, como que é mesmo o nome? Ela vai falar assemblée. Então, esse aí, o assemblée, ele é no 7 ou ele é no 8? E tá tudo bem. Eu acho que o que mais pega, sabe, que é um mundo tão novo, tão diferente, com tantas informações que você não tinha acesso e agora está tendo. Passos, o jeito de fazer, é muita coisa ao mesmo tempo. E aí a gente acaba criando um desejo de acelerar o processo. É normal. Então eu quero, se eu puder pelo menos saber o nome dos passos, eu acho que eu não vou me ficar tão perdida. Alguém pensa assim aí? Não vou ficar tão perdida. Você vai saber os nomes, não vai saber como faz. Então, se concentra, primeira coisa, em conhecer seu corpo. Mari, eu sei, tem 2 braços, 2 pernas. Não. Como é que eu sinto o meu corpo quando as escápulas estão ativadas? Onde você sente no seu corpo que ativou as escápulas? Aí vem a pergunta, né? Como que ativa as escápulas? Esse é o ponto. Se eu sou bailarina, é muito mais importante eu estar concentrada em entender como colocar o meu corpo, como ativar a escápula, como fechar as costelas, como fazer o xixi para frente, encaixar o quadril, como esticar o joelho para não machucar, como projetar melhor meu andeor, como fazer um développé de uma maneira que eu consiga subir mais a perna. Tem développé que a gente faz, que a gente coloca força no lugar errado e essa força faz a musculatura, a força que a gente põe ali na musculatura faz ela travar o développé. E aí a perna não sobe. Aí você fala assim, nossa, se eu pego a perna com a mão e levo, vai. Mas para eu levar ela lá, não vai. Acho que eu preciso de força. Não, você precisa estudar a técnica do movimento. O passo a passo, o detalhe. Meu treinamento, né? Eu tenho um treinamento que se chama TBD Aurora. No TBD Aurora, o que eu ensino é isso. É o detalhe do detalhe. Então lá, as minhas alunas entram, elas não vão começar fazendo aula de balé. Como assim, Mari? Comprei um treinamento de balé, quero fazer aula de balé. Calma! Nós vamos primeiro aprender a encaixar as escápulas, fechar as costelas, colocar o quadril onde tem que ser colocado. Essa é a primeira coisa que a gente aprende. Sim? Depois disso, aí elas passam por um processo, aprendendo o passo a passo de cada movimento. Mas não só assim, pas de bourrée, você pisa aqui, pisa lá, cruza cá e chegou. Não. Pas de bourrée, você vai pisar aqui. Quando você for pisar na lateral, você pode pisar mais para frente, bem na lateral, mais para trás. Se você pisar mais para frente, vai acontecer de você começar a ter um deslocamento para a diagonal. Então, toda vez que você está fazendo sequência de pas de bourrée, que você tem esse deslocamento para a lateral, para a diagonal, verifique se você não está pisando muito para frente. Eu preciso pisar bem na lateral do meu tronco. Então, são informações que ajudam a minha aluna a se autocorrigir, corrigir os próprios erros, para que ela dance cada vez mais linda e mais rápido. Eu não estou preocupada ali ela saber o nome de cada movimento, mas eu quero que ela saiba como executar cada movimento. De preferência, usando a percepção corporal. Fez um passeio, no passeio, você vai pensar em puxar o joelho para trás, levar o xixi para frente, você vai sentir a polpa do bumbum. Na hora que você fizer isso aqui, você vai sentir a polpa do bumbum. Sentiu a polpa do bumbum? Show, sinal que tá certo.
Não sentiu? Epa, sinal que está errado. E aí eu vou aplicar autocorreção. Faz sentido para vocês? Me deixa saber se faz sentido. Coloca aí embaixo, faz sentido, e desprende do nome dos passos, tá? Te passei aqui 3 maneiras para você estruturar essa lógica de decorar o nome dos passos, mas isso é o menos importante. Foque em aprender balé de verdade, entendendo o detalhe de cada movimento. Isso faz diferença para sua dança, ok? E para isso a gente vai ter a semana da bailarina adulta de verdade, onde eu vou te mostrar como dançar balé com confiança, com graciosidade em menos de 3 meses. Show? Show de bola? Então tá bom. Dito tudo isso, eu vejo vocês hoje às 18 horas. Às 18 horas a gente tem mais uma aula por aqui e vai ser uma aula prática. À noite é sempre prática, de manhã vai ser sempre podcast essa semana, tá bom? A semana passada e essa. E aí, na prática, o que a gente vai fazer? A gente vai estudar como ter técnica depois de adulta. Como é que eu faço para estudar esse negócio? O que é técnica? O que é como ser limpa? O que é ser limpa? Tá? A gente vai aprender isso e a gente vai aprender a fazer isso na prática, tá bom? Vou te ensinar uma técnica muito simples para você aplicar e ter mais limpeza nos seus movimentos. Show? Fechamos, meus amores? Então, fechamos. Um beijo grande para vocês e eu vejo vocês hoje às 18 horas. Bora lá, que a semana da bailarina adulta de verdade tá